O que muda, na verdade, quando nós entendemos ali mais sobre autoconhecimento, sobre quando entramos numa sinergia de autoconhecimento, o que muda na nossa jornada de vida, né? O autoconhecimento é uma coisa muito importante, porque, de modo geral, se a gente for aí de forma simples entender o que o autoconhecimento traz na nossa jornada, a gente vai ver que o auto, né, é a nossa capacidade de se regular, ou seja, a nossa capacidade de encontrar formas para que nós entendamos mais sobre nós mesmos, que a forma de nós querermos mais sobre isso, né? Então, queremos mais sobre alguma coisa, nós fazemos por conta própria, né? Então, nós entendermos esse processo. E o conhecimento está muito relacionado a conhecimento mesmo, né? Então conhecemos mais sobre nós mesmos por capacidade própria. E muito disso nós temos aí vários autos que a gente consegue dentro de estudos e compartilhando e entendendo a nossa jornada de vida. Então a gente tem o autoconhecimento, o autoajuda, né? E por aí vai, que é justamente o objetivo de você conseguir se organizar. Eu, através dos estudos que eu venho, né, exercendo muito da psicanálise, do autoconhecimento, de estudos de vida, e de pessoas realmente que eu trabalho ali em conjunto, eu consigo entender cada vez mais sobre a importância de você desenvolver o seu autoconhecimento. Por quê? Porque quando você se conhece, e de fato você acaba entendendo mais sobre sua jornada de vida, você consegue entender que junto disso você traz com você uma essência muito mais otimista, uma essência muito mais positivista. Quando você não se entende, você não consegue entender nem o que precisa ser feito. Você não consegue entender quais são as coisas que têm que ser mudadas na sua jornada de vida, né? O que você precisa fazer para ser melhor mesmo. Existem vários embasamentos diante disso. Eu tenho até uma lembrança de uma história, que é a história do Paulo, né? Que o Paulo falava muito sobre isso. Era um mentorado que eu tinha, que ele buscava na sua jornada a capacidade de tentar desenvolver cada vez mais o seu melhor. Ele queria ter um melhor relacionamento, pois os relacionamentos dele estavam ali totalmente tortuosos, mas ele não sabia como fazer isso, ele não sabia como lidar. E ele sempre encontrava pessoas que traziam ali uma essência negativa, essência que não estava de acordo com o objetivo dele de vida. Aí num grande momento, após nós termos ali uma mentoria, entendermos, conversarmos ali através disso, nós entendemos que, na verdade, o Paulo ele tinha uma questão que não era que ele tinha pessoas erradas que entravam na vida dele, mas ele atraía aquilo. Mas como? Energeticamente, fisicamente? Não, ele atraía com condições dele, com condutas dele, aonde ele estava procurando as pessoas, né? Ele teve relacionamentos frustradíssimos na história dele, e até o último relacionamento que ele acabou morando junto com a pessoa, ele descobriu que a pessoa ali vinha traindo ele de uma forma desproporcional, ele nem via isso. E aí quando eu fui ver os ambientes, né, que o Paulo encontrava pessoas, os ambientes que ele fazia parte, que ele estava inserido, eram ambientes que não tinha, assim, era muito improvável você conseguir encontrar ali num susto uma pessoa que fosse ali boa para um relacionamento, que buscava isso. Então, os ambientes que estamos, né, dentro dessa questão, os ambientes que vivemos, eles de modo geral, sim, eles modulam as pessoas que somos, eles modulam as pessoas que fazemos parte e eles modulam as pessoas e a nossa jornada. Mas o que tem a ver ambiente com autoconhecimento? Uma coisa muito importante em estudos relacionados até à parte de neurociência, né? Isso é uma concepção que eu tenho diante daquilo que eu trago como conhecimento para vocês. Vocês vão ver que o ambiente, de modo geral, ele modula uma pessoa. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que teve aí pais que eram pessoas extremamente ali irracionais, problemáticas, alcoólatras, né? Enfim, pessoas que não tinham interesse em tratar dos filhos, onde os filhos tiveram que buscar aí talvez um tratamento com outras pessoas e tudo mais, ser cuidados aí por outros parentes. Essa criança, será que ela vai seguir como um pai ou como uma mãe que tinha problemas ali com álcool, com drogas? Ou talvez ela module um outro formato? Você pode pensar, mas ela teve, o pai era assim, a mãe era assim. Sim, o pai era assim, a mãe era assim. Mas se a gente for a fundo na forma como nós conduzimos, na forma como nós existimos, e na forma como nós lidamos com as nossas emoções e nossas razões, na parte neurológica, nós vamos entender que o fato da pessoa ser assim não quer dizer que seu pai, sua mãe assim, ele vai modular você. Se você é inserido num outro ambiente onde você tenha uma questão de vida, e eu conheci uma história muito trágica, muito complexa, né, onde os pais ali por problemas de droga acabaram ambos morrendo, falecendo, e o filho foi cuidado pelos avós maternos, né? E diante disso, ele levou uma jornada de vida onde muito novinho ainda ele ficou órfão, mas diante dessa história era até um vizinho meu.
E diante dessa história, né, onde os pais acabaram falecendo, e até tinha uma coisa lá com a casa onde eles moravam, porque a casa era nome do pai, mas não podia ser passado porque o menino tinha completado 18 anos, enfim, coisas do tipo, né. Mas quando essa criança completou aí, né, virou um adolescente, cresceu, tinha 18 anos, e eu tive a oportunidade de vê-lo, que era uma história que eu conhecia, né, porque, enfim, meu pai tinha amizade com os pais do homem, né, do pai dessa criança. E aí, diante disso, você vê que a criança não tinha nada a ver com os pais. A criança com 18 anos, aquela criança que se envolveu, né, já é adulto, né, com 20 anos, na verdade, tinha uma namorada, estava querendo se casar e estava na dúvida se moraria naquela casa, né, que eram os pais, onde eles ali estavam, ou se venderiam para morar num outro lugar, né. Uma coisa muito interessante, porque se você para analisar essa busca, você entende que a vida, de modo geral, ela é transformada pelo ambiente que você está. Então, quando você conhece cada vez mais sobre você, eu não estou falando para você ser um perito de neurociência, perito de espiritualidade, perito de religião, não, não é nada disso. Mas você tem que conhecer cada vez mais na sua jornada de vida. É a mesma coisa que você olhar ali para a palma da sua mão, né? Sua palma da sua mão, ela tem linhas ali relacionadas. Ah, não, então a gente vai falar sobre esoterismo e tal. Não, não, não é nada disso. É que as linhas que ali estão, tá, elas têm desenhos. E muitas das vezes a pessoa não sabe nem os desenhos que estão na palma da mão dela. Mas ela quer realmente falar que ela conhece sobre tudo, ela sabe da vida dela, a vida dela é altamente conhecida por ela tem o controle sobre a vida. De modo geral, nós não temos controle de nada, né? Nós temos uma jornada de vida onde nós não nos controlamos para aquilo que nós queremos, né? Muitas das coisas são impulsos neurológicos que nós temos na nossa jornada, onde nós buscamos aí algo muito maior na nossa vida.